programa Caminho da Universidade tem a satisfação de trazer para a entrevista o nosso querido bispo de Nova Vitória, Dom Walter Jorge Pinto. Ele vai falar das ações da Diocese e também sobre o Instituto Palazotto. Meu caro Dom Walter, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Muito bem, é um prazer, professor Luiz, estar aqui participando desse programa, que é tão querido aqui na nossa região. Minha saudação também a todos os que nos acompanham pela TV 1000. Satisfação é toda nossa, não é sempre que a gente está conversando com a autoridade da igreja, com o senhor, centrado, de bom senso, promovendo a evangelização, a justiça, abrindo caminhos. Caro Dom Walter, nós vivemos um momento seríssimo em termos de mundo, de Brasil, de Nova Vitória e região. Eu preciso que o senhor nos coloque os reflexos da pandemia na Diocese de União da Vitória. Por gentileza, como os senhores estão enfrentando esse momento tão delicado? Sem dúvida, este é o tema mais importante do momento, não é? E eu penso que a humanidade não estava preparada para algo desta natureza e deste porte, uma pandemia, o acontecimento mais grave dos últimos anos, né? De muitos anos, em muitos anos. Os reflexos são imensos também na evangelização, assim como no mundo da economia, no mundo social e em tantas áreas, né, na família, também na evangelização são muito graves os reflexos. Nós estamos tendo que aprender a conviver e a evangelizar nesses tempos de pandemia. Então, o primeiro reflexo, eu diria, na própria evangelização, no modo como nós evangelizamos. Estávamos acostumados ao contato direto, à proximidade, falar no corpo a corpo, pregarmos de modo muito aberto, tranquilo. Agora, os meios de comunicação aparecem para nós como uma estratégia fundamental, porque se tínhamos antes um público grande, pessoas que estavam ali formando a comunidade, os fiéis, a comunidade dos fiéis. Muitas vezes agora temos diante de nós uma câmera, um celular, as nossas pastorais que se reuniam sempre em pequenos grupos e debatiam e conversavam e tinham na proximidade também um dos grandes argumentos pela convivência tão necessária. Agora não existem mais os grupos, para nós é uma perda gigantesca. A catequese, os movimentos, as pastorais deixaram de se reunir ou estão se reunindo muito lentamente, voltando de forma ainda muito precária. Então, o primeiro reflexo é esse, na evangelização, na forma como evangelizamos, no número de pessoas que atingimos, talvez até suprindo um pouco a perda pelos meios de comunicação, como eu disse, mas não da mesma forma. É muito diferente evangelizar olhando nos olhos e tendo o evangelizado também, aquele que evangeliza diante de si, é muito diferente. Então, primeiro, esta dificuldade, pelo modo como evangelizar e como viver a fé, que é uma perda por causa da vivência comunitária. Segundo, nós temos essa perda também no campo social. Muitas das nossas tarefas eram ligadas a obras sociais, às pastorais que iam até as pessoas. Por exemplo, a pastoral da criança, que teve uma baixa muito grande no número de atendidos. A maioria dos agentes, às vezes, eram pessoas de uma certa idade que se viram completamente privadas. Há agora uma adaptação lenta através de aplicativos de celular, mas o senhor e os espectadores imaginem a dificuldade de fazer um trabalho social que precisa de interagir
com famílias por aplicativos e famílias que muitas vezes nem têm um acesso razoável à internet. Os grupos de jovens perderam muito essa convivência que o jovem tanto precisa ter na fase da adolescência, da juventude. As famílias com quem tínhamos contato, formação de noivos. Então, o reflexo social, assim, nas perdas também nesse campo são muito grandes. E eu ainda listaria um reflexo econômico também. A igreja está padecendo, muitos lugares não tinham ainda o dízimo suficientemente implantado, viviam de eventos festivos, né? E tudo isso acabou. Até esse lado bonito comunitário, das celebrações ali, das confraternizações, mas a perda também econômica causada à igreja tem sido assim muito forte, e as obras que a gente mantém estão todas elas correndo risco muito grande também. A manutenção dos nossos inúmeros funcionários, né? O reflexo tem sido em várias áreas, portanto, em relação à nossa igreja. Muito bem colocado, Dom Walter. E o senhor tem toda a razão quando diz que a pandemia provocou lacunas na evangelização. Exatamente em relação a essas lacunas provocadas pela pandemia, nós perdemos religiosos altamente preparados na caminhada de evangelizar. O que está sendo feito para tentar suprir essas necessidades? Porque recursos humanos é fundamental na igreja. O senhor colocou muito bem toda essa questão do afastamento, dos grupos que hoje não é possível, né? E profissionais como faziam parte da diocese aqui, religiosos dedicados, abnegados, preparados, um conhecimento profundo em todos os assuntos. Como está sendo suprido essas lacunas? As perdas têm sido assim muito grandes na igreja, no mundo inteiro. Morreram muitos religiosos, religiosas também. Só no Paraná, a gente, por enquanto, está em um número de 14 presbíteros padres, e também temos diáconos permanentes. A gente tem que levar em conta que para formar um padre, só depois do 2º grau, são 8 a 9 anos, depois do 2º grau de curso superior, não é? São 2 cursos superiores, imagina um investimento imenso de tempo, de academia, de formação espiritual, a formação da pessoa, o envolvimento de tanta gente. Então são perdas irreparáveis. E até porque são talentos, são líderes que foram formados e que foram também formados na escola da vida depois de ordenados. Então a perda é muito grande. Substituí-los, no momento, não há como. O que nós temos que fazer é nos adaptarmos agora para redistribuirmos as tarefas e vermos como a gente vai com o mesmo número que temos suprindo, porque, como eu disse, são muitos anos para formar um. Nós tivemos aqui, por exemplo, a perda do padre Silvano. Quem poderia substituí-lo, né? Então, no momento, a gente teve que alocar um padre de outra paróquia para substituí-lo, e tivemos que fazer mudanças que não eram previstas, não estavam previstas no momento. Tivemos uma ordenação, mas que já contávamos com esta pessoa em outro lugar. Então, no momento, foi só mesmo uma adaptação com o mesmo número. Tivemos a perda do diácono Carlos, que nos fará também muita falta nesse tempo, né? Não de pandemia, não de Covid, mas perdemos também o diácono Marcos Vinícius. Então, foram 3 perdas em pouquíssimo tempo aqui só na diocese, né? Então, para nós esse tempo tem sido de grande provação, de fato, né? E vamos fazendo o que a gente consegue nesse momento, como penso que em muitos setores está acontecendo também. E é preciso enfrentar, articular, negociar em todos os setores. A pandemia realmente está deixando reflexos que nem sempre é fácil de suprir.
Meu caro Dom Walter, nosso bispo diocesano, 2019, a Academia de Letras Vale do Iguaçu, ela conferiu o título da Comenda Pinhão do Vale para uma religiosa que comandava muito bem o Instituto Palazzolo, a irmã Rose Bebimbi. Eu não sei pronunciar muito sobre o nome dela, que é complicado. E, enfim, esse reconhecimento da academia é na área social e na área científica. Nessa mesma ocasião, na parte científica, cultural, foi então a professora Delcy Christi, que foi a pessoa que recebeu a Comenda Pinhão do Vale. E na parte social, a irmã Rose, pelos 30 e poucos anos da existência do Instituto Palazzolo aqui em União da Vitória e automaticamente Porto União e toda a região, porque aqui todos fazem parte de um rebanho só praticamente. Os problemas de Porto União também são de União da Vitória e assim somos cidades irmãs nesse sentido. Nós queremos saber exatamente como foi essa decisão em relação à saída das Irmãs dos Pobres, assim elas eram conhecidas. Sim. O senhor vai me responder isso no segundo bloco, por gentileza. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a presença do nosso querido bispo, Dom Walter Jorge Pinto, aqui na TV 1000. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso entrevistado de hoje é o nosso benquisto, dedicado bispo Dom Walter Jorge Pinto. Meu caro Dom Walter, o tempo passa rápido e eu já fiz o questionamento para o senhor no fim do primeiro bloco, o que iríamos tratar no segundo bloco, sobre o Instituto Palazzolo, né? A nossa comendadora, a irmã Rose, enfim, ela representou o Instituto dos 30 anos, ela foi muito humilde no dia que ela recebeu a comenda, numa sessão muito bonita, dizendo de que é um trabalho de muitos que passaram, mas ela estava na administração respondendo, então foi a pessoa que recebeu. Já estava programado a saída, o fechamento do Instituto, quem é que realmente programou, como é que aconteceu, como foi decidido. Se eu puder nos ajudar a esclarecer, agradeço imensamente, Dom Walter. Sim, claro que nem tudo a gente pode responder, porque há coisas que são internas da congregação e elas têm autonomia para as decisões que tomam. Mas no final do ano passado eu fui procurado pela irmã Rose, a pedido da provincial, dizendo que elas estavam fechando a decisão que vinha sendo amadurecida já há alguns anos e que foi precipitada pela pandemia de encerrar as atividades aqui em União da Vitória. Então, fui procurado para me comunicarem uma decisão que já estava tomada. Como eu disse, elas têm autonomia e foi para nós assim uma coisa, algo muito triste, porque nós temos compreensão da dimensão do trabalho que realizavam aqui, a dimensão social, a dimensão religiosa desse trabalho, e consideramos que era uma perda gigantesca a saída delas daqui. Então, fomos comunicados no final do ano passado que uma decisão que já vinha sendo amadurecida há mais anos, tinha chegado então ao seu termo. E por causa da falta de vocações, é o que alegaram em primeiro momento, né? Elas se viam obrigadas a tomar essa decisão. Então, por hora, o que eu consigo dizer é isso, que a decisão foi delas e que somente nos foi comunicada já amadurecida, de forma muito dolorosa para elas, mas
pronta, né? Sem que pudéssemos fazer qualquer coisa para revertê-la. É importante o que o senhor colocou, porque sabe como é a questão de algo que não é às vezes colocado de uma coisa de forma transparente, né? Então muitos estavam entendendo que a diocese, né, de Ana Vitória, é que tinha esse poder de decisão. Então, o senhor deixou bem claro agora, não tem nada a ver em relação com a diocese. Sim. E pelo contrário, os senhores, né, sentiram muito. Sim, sim. O que pudemos da nossa parte, ainda tentamos intervir para que ficassem aqui. Mas, como eu disse, foi um processo longo. Elas falaram que esse processo já durava 5 anos e que, de fato, foi precipitado pela pandemia. Não pensavam em ir já, pensavam ainda ficar pelo menos mais 2 anos. Mas o fato da pandemia ter afastado as crianças fez com que o processo chegasse numa etapa já conclusiva para elas. A diocese não pôde fazer nada para evitar, a não ser realmente lamentar profundamente. Sabemos que trata-se de uma perda irreparável, porque o trabalho que faziam, sobretudo na área social, acreditamos que no momento ninguém poderá fazer. E segundo o carisma que era muito próprio delas, ninguém fará de fato. Talvez, quem sabe, um dia uma outra congregação venha, mas do modo como elas faziam é próprio do carisma delas. A gente até acompanhou algumas coisas, né? Até dentro do sistema de atendimento às crianças. Então, no momento, houve um comentário assim de que o sistema adotado esbarrou no aspecto legal. O senhor sabe alguma coisa sobre isso, Dom Walter? Quase nada. Uma ponderação que as ouvi fazer foi de que quando houve uma mudança na política pública em relação à criança não poder ficar mais o tempo integral nas entidades que delas cuidavam, sobretudo essas entidades religiosas, filantrópicas, isso também dificultou o método de trabalho delas e que isso impactou o jeito como trabalhavam. Então, a única coisa que sei é isso, elas falaram que de forma acertada realmente a medida foi tomada porque a criança permanecer junto à família é sempre o melhor, mas do modo como estavam acostumadas a trabalhar, certamente houve um impacto sim e ajudou a precipitar um pouco a decisão. De uma forma ou de outra, acabou colaborando para essa decisão da congregação de encerrar as atividades. Você vê a importância dos recursos humanos hoje, né, nas congregações religiosas, está bem acentuado, né, Dom Walter? Então eu ressalto que elas deixaram bastante claro que a principal causa do fechamento da casa foi não ter mais vocações. Elas trabalharam aqui ao longo desses anos todos e falaram que nesse tempo inteiro houve uma vocacionada, que ficou um tempo só com elas. Então, essa falta de resposta também da própria comunidade à continuidade do trabalho nesse ritmo, porque houve aqui uma resposta muito bonita nos voluntários, que inclusive criaram uma fraternidade de vivência da espiritualidade do Padre Luiz Palazzolo, da Irmã Teresa, e inclusive se engajaram profundamente no trabalho, uma fraternidade que existe hoje e que, se Deus quiser, continuará prestando ainda muitos belos serviços inspirados no carisma das Irmãs Palazzolo, mas o fato de não haver jovens que pudessem se engajar para dar continuidade à obra, nesse altruísmo da entrega da vida, nesse segmento do Cristo que se doa inteiro, isso foi fundamental. E não só fechando a Casa Palazzolo, como fechando casas pelo mundo inteiro, inúmeras, centenas, se não forem milhares. Parece que milhares, pelo que eu ouvi dizer em Roma na nossa visita, têm fechado por ano mais de 2.000 casas pelo mundo. Então nós teremos um impacto, já estamos tendo, mas crescente sempre mais, em relação às várias atividades, sobretudo no campo social, do atendimento social dos empobrecidos. Lamentamos porque nós com certeza teremos maiores problemas sociais
aqui em nossas cidades, diante desse trabalho tão silencioso, né? E tanta gente envolvida, professores aposentados, professoras, casais, abnegados, porque ninguém recebia absolutamente nada em relação a esse espírito altruísta. E falando justamente dessa equipe maravilhosa de pessoas que prestavam esse serviço graciosamente, em nome do espírito cristão, de ver o seu irmão no sofrimento, de estender o braço para os problemas de ordem sociais aqui na nossa região, esse espaço, esse glorioso espaço do Instituto, ele vai ser ocupado pela diocese, porque talvez aí que o pessoal diz, não, mas a diocese tem responsabilidade. Acho que é importante, talvez, o senhor esclarecer por que a diocese vai ocupar e como foi negociado este espaço, por gentileza. Então é importante ressaltar que os institutos, as congregações, as ordens religiosas possuem imóveis que não são administrados pela igreja. Elas são administradas pelas próprias congregações, pelos próprios institutos e ordens religiosas. Eles têm autonomia, são propriedade deles. Quando eu falo igreja, é igreja diocesana, no caso. Então, a casa das irmãs é da congregação, do Instituto Palazzolo, não é? Mas há uma orientação no direito canônico que diz que quando um instituto, uma congregação vai fechar uma casa numa diocese, a primeira pessoa jurídica, no caso somos nós a ser oferecido esse imóvel, deveria ser para a diocese, né? Então elas vieram nos oferecer, perguntando se tínhamos interesse em ficar com o imóvel. Respondi prontamente que tínhamos interesse, porque é um imóvel importante, que tem várias possibilidades de uso para a nossa diocese. Nós não contamos, por exemplo, com um centro de pastoral, que seria aquele lugar onde as pastorais se reúnem. Temos uma casa aqui de encontros, de formação, mas que se presta mais a retiros, por exemplo, de finais de semana, e a demanda é muito superior à possibilidade que ela oferece. O calendário ao longo do ano, ele não comporta o tanto de requisições. Nós não temos um lugar de pastoral, assim, das pastorais se reunirem, de fazerem formação própria das pastorais. Vimos como uma oportunidade ímpar, né? Também precisamos de uma casa para uma das etapas do seminário que se chama propedêutico. Vimos que também lá se presta. Nós estamos com uma recém-criada instituição que se chama Caritas, que inclusive é a promotora da caridade diocesana, das obras de caridade. Pensamos, enquanto não temos ainda a sede permanente da Caritas, em levar para lá também. E além disto, faltava para nós uma casa onde o bispo residisse, porque a casa onde a cúria está hoje acabou se transformando realmente em cúria tão somente. Ela foi criada para ser casa episcopal, mas a cúria foi tomando conta e acabou que tudo ali passou a se convergir para os trabalhos da cúria. Então, vimos também como uma oportunidade de sede da casa do bispo lá, né? Então, temos bastante possibilidades de uso da casa, mas o tempo agora é que vai dizer. Então, devo dizer isso, que elas nos ofereceram, tinham grande interesse que a casa ficasse com a igreja, porque elas nutrem um amor tão grande por aquele espaço, por tudo que ali aconteceu. Foram anos de trabalho, como o senhor disse, o afeto que tem, foram anos de formação de várias irmãs que passaram por ali também. Elas gostariam muito que aquele espaço permanecesse ligado ao sagrado, e ficaram muito contentes que nós pudéssemos adquirir o imóvel. Muito bem, ficou bem claro, bem transparente, e pelo que estou sabendo também, apenas o negócio, porque para pagar ainda vai demorar um grande tempo, né?
E nosso tempo, falar em tempo, já estourou nosso tempo, mas está certo essa minha colocação? Está certo, professor Aloysio. Sim, nós adquirimos na fé e realmente nessa coragem, porque nós não temos verba para isso, e as irmãs sabem que não vai ser fácil, fizeram uma condição de pagamento. Ao longo de 10 anos nós vamos pagar, ajudados pelas paróquias, porque é um imóvel que pertence agora a todas as paróquias da diocese inteira, não é só de União da Vitória. Ela passa a ser propriedade de formação diocesana, né? De moradia do bispo diocesano. Então todas as paróquias ajudarão de alguma forma possível a realizar esse pagamento, que vamos, como o senhor disse, na fé e na coragem, porque não contamos com verba para isso, né? Muito bem. Quero agradecer imensamente sua presença aqui, é uma honra, mais uma vez, falar com o senhor, em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, nosso muito obrigado pela sua disponibilidade. Claro, nos faltou tempo, porque eu sei que também o senhor tem um respeito enorme por todos aqueles que mantiveram a indústria, comércio, as famílias, o Instituto Palazzolo. Apesar que o senhor não tinha, era da congregação, não era da diocese, né? Mas muito bem explicado. Então, amanhã depois eu vou ter a oportunidade de conversar com a irmã Rose, o senhor já estenda para ela, quando vier aqui na Vitória, gostaria de conversar com ela para também esclarecer, né, essa passagem de 30 e poucos anos aqui. Meu caro Dom Walter, sua mensagem final aqui, 30 segundos para que você possa vencer o programa, por gentileza. Agradeço, professora Luísa, essa oportunidade, muito obrigado por podermos tratar de um tema tão interessante e prestarmos um esclarecimento a toda a população nesse sentido. Exortaria todos nesse tempo de pandemia a terem muita fé, a procurarem rever assim esse encontro com Deus que a gente sempre precisa refazer quando graves crises nos atingem. Devemos perguntar pelo sentido último que damos à vida que temos vivido na Terra, nesse pequeno espaço de tempo que se chama vida. Também exortaria as famílias a não terem medo de promoverem a vocação também religiosa dos seus filhos. A realização, ela se dá em várias frentes, não é só profissionalmente, não é só no casamento. Deus continua chamando rapazes e moças para o seu serviço. E digo a você que nos acompanha, não tenha medo se Deus chamar na sua casa. A maior alegria do seu filho, da sua filha, se for chamado, estará justamente em dar esse sim. Então, que Deus abençoe a todos que nos acompanham, ao senhor, a sua equipe, a equipe desse programa que tanto presta serviço bonito e benfazejo a toda a sociedade aqui de União da Vitória e região. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. E eu tenho colocado semanalmente, Dom Walter, de que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.